Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que tira do teto de gastos despesas de até 5 bilhões de reais com defesa nacional. O texto segue agora a sanção do presidente Lula. Divulgadas novas imagens da mega operação no Rio de Janeiro que mostram criminosos armados e o resgate de policiais feridos. O presidente Lula pede uma investigação e chama de matança a ação no Rio. A gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, e tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Instalada no Senado Federal, a CPI do crime organizado, que investiga o crescimento de facções e milícias no Brasil. A Polícia Civil de São Paulo prende uma quadrilha especializada em receptação de celulares roubados. Uma operação contra traficantes, usuários de drogas e receptadores de furtos deixa 3 mortos no Paraná. Moradores denunciam mortes de animais e mau cheiro devido a um vazamento de combustível de aviões que atinge o canal próximo ao aeroporto de Recife. Chuvas torrenciais e inundações deixam mais de 20 mortos nas Filipinas. Morre o ex-vice-presidente americano Dick Cheney aos 84 anos por complicações de uma pneumonia e problemas cardíacos. Agora, no Jornal Mundial. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã de hoje 3 integrantes de uma quadrilha especializada na receptação de celulares roubados na capital paulista e região metropolitana. Os aparelhos eram revendidos tanto dentro do país como no exterior. O grupo usava um bar de fachada na rua Casper Líbero, no centro da cidade, para receber os aparelhos roubados. Em 3 meses de investigação, a polícia mapeou a estrutura hierárquica da quadrilha, que atuava desde o roubo dos celulares até a revenda em pontos clandestinos. No total, foram expedidos 28 mandados de busca e apreensão e diversos mandados de prisão temporária em endereços da capital, Grande São Paulo e interior do estado. A fase final da chamada Operação Mobile Strike foi coordenada pela Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, com o apoio da Divercar e da Guarda Civil Metropolitana. Cerca de 110 policiais civis participaram da ação. Todo o material apreendido e os suspeitos detidos foram encaminhados à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que tira do teto de gastos despesas de até 5 bilhões de reais com defesa nacional de 2026 a 2031 e abre espaço de 3 bilhões de reais no orçamento de 2025. O texto foi aprovado com o apoio de governistas, já que o espaço fiscal extra dá margem para mais gastos do governo. Apenas o Partido Novo contestou o projeto. Foram 360 votos a favor e 23 contrários, além de 127 deputados ausentes e 2 abstenções. O texto segue agora a sanção do presidente Lula. Conforme o projeto, gastos com defesa que saem do teto e do resultado primário deverão ser despesas de capital, aquelas feitas para comprar máquinas, veículos, melhorar a manutenção de estruturas, entre outros. A proposta apresentada pelo senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, também exclui os projetos estratégicos em defesa nacional do cômputo da meta de resultado primário. Economistas têm alertado que excesso de gastos retirados da meta fiscal compromete credibilidade nas contas públicas. Nas contas da instituição fiscal, independente do Senado, em 3 anos, quase 158 bilhões de reais em despesas devem ficar fora do que o governo estabeleceu com teto de gastos dentro do arcabouço fiscal. O Senado instalou hoje a CPI que investigará o crime organizado no país. Ao todo, são 11 integrantes titulares e 7 suplentes. Vamos saber de mais informações ao vivo com o João Pedro Coutinho. Boa noite, João. O que você conta aí? Exatamente. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice e a todos que nos acompanham. Hoje o Senado Federal instalou a CPI do crime organizado, que investigará a atuação das facções criminosas e milícias em todo o país. Agora, quem comanda essa operação é o presidente Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, o vice-presidente Hamilton Mourão, do Republicanos, o relator Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe,
E os titulares da comissão são 11, que é o Marcelo Bittar, do PL do Acre, Senado Federal Flávio Bolsonaro, do PL do RJ, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, Brasil Otto Alencar, do PSDB da Bahia, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, do Senado Federal Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Os suplentes já foram indicados e já estão sendo definidos. O objetivo da CPI é que o colegiado terá 120 dias para investigar, entre outros tópicos, que é a atuação das facções criminosas e também as milícias em várias regiões do país. O Senado Federal e as conexões entre os crimes organizados e os agentes públicos, e também os impactos desse tipo de criminalidade na segurança pública e no sistema da justiça. A CPI foi oficialmente instalada hoje com composição de 11 titulares e 7 suplentes. Os trabalhos começaram com convocação das autoridades, a análise dos dados e definição do plano de trabalho. Será monitorado também o orçamento de funcionamento para prazos da apresentação de relatórios intermediários. Fiquem ligados, porque nas próximas sessões serão convocadas autoridades de segurança, representantes de estados e entidades que atuam contra o crime organizado. A expectativa é que os primeiros depoimentos já comecem em breve. É isso, Gabriel. Essas são as informações. Boa noite para você e para Alice. Volto para os estúdios da TV Mundial aí de Camocim. Boa noite. Muito obrigado aí, João, pelas suas informações. Boa noite para você. Imagens divulgadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro mostram os momentos de tensão vividos por policiais durante a mega operação realizada na capital carioca na semana passada. Imagens de drones e câmeras corporais da polícia, divulgadas pelo governo do estado do Rio, mostram a operação realizada na terça-feira, 28 de outubro. Nesta imagem, um drone da polícia registra um dos confrontos. Esse grupo de policiais se depara com criminosos e são atacados com tiros. Nessas outras imagens, é possível ver que os bandidos estão fortemente armados e esperando os policiais no alto do morro. Alguns usam roupas pretas e outros uniformes camuflados. À medida que a polícia avança pelos complexos da Penha e do Alemão, os criminosos correm para se esconder no topo da mata. Câmeras corporais da polícia registram como foi o confronto e também quando policiais foram feridos. A gente vai ter que descer com ele. Aí, solta o meio, então. A operação é considerada a mais letal da história do Brasil. Pelo menos 121 pessoas morreram, incluindo 4 policiais, segundo o último balanço oficial. O presidente Lula conversou com a imprensa internacional hoje em Belém, no Pará, e chamou a mega operação policial no Rio de matança. Ele ainda pediu uma investigação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que a mega operação policial realizada no Rio de Janeiro na semana passada foi uma matança. Em conversa com correspondentes internacionais, o líder petista pediu uma investigação sobre a tragédia nos complexos da Penha e do Alemão. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. Pelo menos 117 supostos criminosos e 4 policiais morreram na operação contra o Comando Vermelho na zona norte da cidade. O governador fluminense Cláudio Castro, que ordenou a operação, classificou como um sucesso contra o narcoterrorismo. Na entrevista com os correspondentes, Lula abordou também a COP30, que começa esta semana em Belém. O presidente destacou que era o momento de as negociações climáticas da ONU se traduzirem em ações concretas. Nós queremos ver se é possível inaugurar uma nova fase da COP de implementação, porque é o seguinte, chega de discussão, agora precisa implementar o que nós já discutimos. Lula, que está em Belém para liderar a cúpula de líderes da COP30 do clima na quinta e sexta-feira, rejeitou ainda uma possível incursão terrestre dos Estados Unidos na Venezuela e reiterou sua disposição de mediar o conflito entre os dois países.
O presidente americano Donald Trump ordenou uma grande mobilização militar no Caribe para operações de combate ao tráfico de drogas, que já deixaram dezenas de mortos. O presidente venezuelano Nicolás Maduro, acusado por Trump de liderar um cartel de drogas, afirma que o verdadeiro objetivo de Washington é impor uma mudança de regime em Caracas e apoderar-se do petróleo venezuelano. 3 pessoas morreram em uma operação policial contra traficantes, usuários de drogas e receptadores de furtos em Guarapuava, no Paraná. A ação visava cumprir 45 mandados de busca e apreensão no bairro Concórdia e as mortes aconteceram durante confrontos. Segundo o delegado Alisson Henrique de Souza, a região concentra pequenos traficantes e diversos usuários de drogas praticam furtos fora dali para trocar os produtos do crime por entorpecentes. O Jornal Mundial questionou as polícias civil e militar e a Secretaria de Estado de Segurança Pública se os alvos da operação têm envolvimento com facções criminosas e quem são os mortos, mas não obtivemos resposta. Um balanço preliminar divulgado pela Polícia Civil aponta que 12 pessoas foram presas em flagrante na mesma operação. Os crimes deles não foram detalhados. Em nota divulgada à imprensa, a CESP afirmou que a operação teve como objetivo coibir o tráfico de drogas, combater a receptação de produtos furtados e reforçar a presença do Estado na comunidade. Ao todo, quase 300 policiais civis, militares e penais participaram da ação na cidade que possui cerca de 190 mil habitantes. Os nomes dos suspeitos não foram revelados e o JM tenta identificar as defesas deles. De acordo com a Polícia Civil do Paraná, a operação desta terça-feira teve como foco a desarticulação de locais usados para a venda de drogas e para a receptação de produtos furtados. Em nota, o delegado Alisson Henrique de Souza disse que produtos furtados por usuários de drogas passaram a ser receptados por outras pessoas do bairro, gerando um comércio clandestino que estimulava a prática de novos furtos em outras regiões da cidade. Também em nota, o tenente-coronel da PMPR, Jackson Aquiles Busnello, afirmou que a operação teve como objetivo restabelecer a ordem e a tranquilidade para a população que vive na região. Veja a seguir, o IBGE divulga pela primeira vez os sobrenomes mais populares do Brasil. E morre o ex-vice-presidente americano Dick Cheney aos 84 anos. Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. O tufão Calmaegui deixou mais de 20 mortos nas Filipinas e se aproxima do Vietnã. Chuvas torrenciais e inundações devastaram províncias do centro do país, enquanto autoridades vietnamitas se preparam para a chegada da tempestade prevista para o fim da semana. Autoridades das Filipinas atualizaram para pelo menos 26 mortos após a passagem do tufão Calmaegui, que inundou áreas inteiras do centro do país. Uma fonte da Defesa Civil disse nesta terça-feira, com base nas informações recebidas, que a maioria morreu por afogamento. Segundo o funcionário, a área mais atingida foi a província de Cebu, onde teriam sido registradas 21 mortes. Centenas de pessoas vivem em barracas desde o terremoto de 6,9 graus de magnitude que abalou a região no final de setembro. Outras milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas e operações de resgate seguiam sendo realizadas. No centro do Vietnã, o número de mortos após uma semana de inundações e chuvas intensas subiu para 40 nesta terça-feira.
a região central do país asiático registrou nos últimos dias chuvas torrenciais que transformaram ruas em canais e inundaram alguns dos locais históricos mais visitados do país. Em 24 horas, o Vietnã registrou até 1,7 metros de chuva, um recorde nacional. O país se prepara para a chegada do tufão Kaomag, que, segundo a meteorologia, deve tocar o solo na próxima sexta-feira. Vietnã e Filipinas anualmente enfrentam diversas tempestades e tufões, mas cientistas vêm alertando que os fenômenos são cada vez mais frequentes e potentes devido às mudanças climáticas causadas pelo ser humano. Um vazamento de combustível de aviões está atingindo o canal próximo ao aeroporto de Recife e moradores denunciaram mortes de animais e mau cheiro. Moradores da rua Tenente Portela, no bairro do Ibura, na zona sul de Recife, denunciam um suposto vazamento irregular de combustível de aviões em um canal que passa pela comunidade. Segundo os relatos, a substância vem do Aeroporto Internacional de Guararapes e teria provocado a morte de diversos animais, como cágados e peixes, além de gerar mau cheiro. A moradora Gorete Barbosa disse ao G1 que desde sexta-feira, dia 31, ela e outros vizinhos vêm sentindo um forte odor vindo do canal. Procurada, a AENA, a empresa que administra o aeroporto, confirmou que identificou a presença de combustível de aviação na rede de águas pluviais e está investigando o caso. Segundo Gorete, que mora há 45 anos no local, os vizinhos acionaram diversos órgãos de proteção ambiental durante o fim de semana. Ela contou que, com a ajuda dos outros moradores, conseguiu resgatar 14 cágados do canal, mas apenas 9 ficaram vivos. A mulher disse ainda que 2 biólogos trazidos por um carro da AENA foram para o local recolher alguns dos animais. Morador da mesma rua, Jairton Nunes, contou que com uma equipe da Guarda Ambiental da Prefeitura que esteve na região durante o fim de semana para apurar o vazamento. De acordo com o morador, essa não é a primeira vez que o canal apresenta resquícios de presença de algum produto de vazamento vindo do aeroporto, e ele reclama da dificuldade de contato com a administração atual. Procurada, a AENA disse que, no sábado, dia 1, foi detectada a presença de combustível de aviação na rede de águas pluviais e que acionou um conjunto de empresas responsáveis pelo abastecimento de aeronaves no aeroporto do Recife para tomar as devidas providências. A AENA disse ainda que está à disposição das autoridades e não informou para onde as carcaças dos animais resgatados estão pelos moradores que foram levados. Segundo a companhia, o serviço de abastecimento das aeronaves é gerenciado pela Raizen. Já a Prefeitura do Recife informou que a Secretaria Executiva de Controle Ambiental e Fiscalização esteve no local no domingo, dia 2, e que o caso está sendo apurado para eventual adoção das medidas cabíveis. O Brasil registrou em 2024 a maior redução anual nas emissões de gases de efeito estufa desde 2009, segundo dados divulgados ontem e relacionados à queda do desmatamento na Amazônia. O Brasil registrou no ano passado a maior redução anual nas emissões de gases de efeito estufa desde 2009. É o que mostram os dados divulgados nesta segunda-feira relacionados à queda do desmatamento na Amazônia. As emissões brutas diminuíram 16,7% em relação ao ano anterior, calculou o Observatório do Clima. Essa é uma boa notícia para o governo do presidente Lula, a poucos dias de sediar a Conferência Climática COP30 da ONU em Belém do Pará. Os novos dados mostram o impacto da retomada do controle de desmatamento pelo governo federal em seguida ao descontrole deliberado entre 2019 e 2022, afirmou o Observatório em nota à imprensa. Entre 2019 e 2022, sob o governo do então presidente Jair Bolsonaro, o desmatamento disparou na maior floresta tropical do mundo, essencial na luta contra o aquecimento global por absorver gases poluentes. Desde que Lula assumiu em 2023, a destruição florestal diminuiu na Amazônia Legal. Caiu 11% entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados oficiais divulgados na semana passada. Apesar dessas reduções, os dados da economia brasileira em 2025 não permitem fazer projeções otimistas sobre o cumprimento das metas de redução de emissões do país neste ano, advertiu o observatório. Embora reconheçam os avanços no combate ao desmatamento, organizações ambientalistas criticam o leve aumento das emissões do setor agropecuário e da geração de energia no país. O IBGE divulgou pela primeira vez os sobrenomes mais populares do Brasil.
O sobrenome mais popular do Brasil é Silva, com 34 milhões de brasileiros, ou 17% da população. Derivado do latim, o nome significa selva ou floresta, e segundo o IBGE, é provável que as pessoas que passaram a usar o sobrenome viessem de áreas florestais ou de vegetação abundante. O segundo sobrenome mais popular do Brasil é Santos, com 21,4 milhões, correspondente a 10,5% da população. A abreviação de Todos os Santos era atribuída a quem nascia no dia de Todos os Santos, que é celebrado no dia 1º de novembro, e foi amplamente adotado por convertidos ao cristianismo durante a Inquisição, segundo o IBGE. Logo em seguida está Oliveira no terceiro lugar, com mais de 11 milhões. No quarto lugar, Souza, com Z, com 9 milhões e quase 200 mil. Em quinto lugar, Pereira, com 6 milhões 800 mil. Ferreira, com 6 milhões e mais de 200 mil. Lima, com mais de 6 milhões. Alves, com 5 milhões e mais de 750 mil. Rodrigues, com 5 milhões e mais de 400 mil. E Costa, com 4 milhões 861 e 83 mil. No site do IBGE é possível consultar quão popular é seu sobrenome e outros detalhes. Os dados foram coletados no censo 2022. Em relação a nomes, Maria segue sendo o mais comum entre as mulheres e José entre os homens. Morreu hoje, aos 84 anos, o ex-vice-presidente americano Dick Cheney. O republicano teve complicações por uma pneumonia e enfrentava longos problemas cardíacos. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, morreu aos 84 anos. De acordo com a imprensa americana, o anúncio foi feito nesta terça-feira pela família do republicano, que citou complicações relacionadas a uma pneumonia, além de doenças cardíacas e vasculares. Número 2 do ex-presidente George W. Bush durante 2 mandatos, de 2001 a 2009, Cheney foi um conselheiro próximo durante um período marcado pelo terrorismo, a guerra e as mudanças econômicas. Ele era conhecido por sua grande influência nos bastidores e foi considerado um dos vice-presidentes mais poderosos da história dos Estados Unidos. No ano passado, o veterano surpreendeu os americanos durante as eleições presidenciais, ao anunciar que votaria na candidata democrata Kamala Harris por considerar que Donald Trump não estava apto para ocupar a Casa Branca. Vítima de problemas coronários durante quase toda a sua vida adulta, Cheney sofreu 5 ataques cardíacos entre 1978 e 2010 e usava um marca-passo desde 2001. Nós avisamos que na sexta-feira não haverá Jornal Mundial, retornaremos no sábado. Comunicamos também que amanhã não haverá Boa Tarde Mundo. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e desde já um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.